Imagine essa cena. Você se entrega, sente que algo especial está nascendo e, de repente, silêncio. Ele some. Desaparece como se nunca tivesse estado ali. Dias, semanas, e de repente ele reaparece com uma mensagem, um gesto, um olhar, como se nada tivesse acontecido. E o ciclo recomeça. Quantas vezes você já viveu isso? Quantas vezes acreditou que dessa vez seria diferente, mas no fundo, sentiu que estava presa em um jogo invisível, onde ele dita o ritmo e você carrega a dor. O que vou revelar agora não é apenas sobre comportamento masculino. É sobre um segredo da psique que Carl Jung descobriu e que explica por que alguns homens desaparecem quando sentem que estão se aproximando de algo verdadeiro. E por que voltam quando percebem que não conseguem escapar de si mesmos. Se você ignorar isso, vai continuar presa no padrão de esperar mensagens que nunca chegam e se questionando se tem algo de errado com você. Mas se compreender o que está por trás, vai mudar completamente a forma como reage. E mais do que isso, vai se posicionar de um jeito que nenhum homem consegue manipular. Existe uma lógica oculta. Mais adiante vou revelar o segredo que nenhum homem consegue esconder mesmo que tente. O motivo inconsciente que o faz fugir justamente quando sente que está se conectando de verdade. Mas antes, eu quero validar a sua dor. Porque sei que existe um peso invisível em se sentir descartada, em acreditar que algo real estava acontecendo e, de repente, perceber que só você parecia viver aquilo. Esse padrão faz mulheres brilhantes duvidarem de si mesmas. Faz você pensar, será que eu espantei ele? Será que eu fui demais? Será que eu não fui suficiente? Jung nos mostra que todo homem carrega dentro de si uma imagem inconsciente do feminino, a ânima. Quando ele encontra uma mulher que ativa essa imagem, ele sente algo profundo, quase mítico. Só que junto com essa intensidade vem o medo. O medo de perder o controle, de ser engolido pela própria vulnerabilidade. É nesse ponto que muitos homens desaparecem. Eles não estão fugindo de você. Estão fugindo de si mesmos. Falta. É porque a psique dele não consegue simplesmente cortar a energia que foi ativada. Você se tornou um espelho daquilo que ele precisa integrar, e por isso ele retorna, mesmo que de forma confusa. Essa diferença é vital, porque define se você está diante de alguém capaz de amadurecer ou de alguém que vai te manter presa em um ciclo sem fim. O peso daquilo que representa. É como se você despertasse nele não apenas desejo, mas também a responsabilidade de se tornar um homem diferente. E muitos não estão preparados para isso. A chave para você nunca mais confundir fuga com rejeição. Escolha a verdade, se isso já começou a fazer sentido para você. Porque quando você afirma isso, você começa a quebrar o padrão de acreditar em desculpas superficiais e passa a olhar para o que realmente está acontecendo no inconsciente masculino. Conhecimento não para esperar o retorno dele, mas para transformar a forma como você se posiciona diante de qualquer homem, de modo que quem some não tem mais poder de controlar sua mente, e quem fica é porque reconheceu sua força. Você já percebeu como esse ciclo de sumir e voltar cria um tipo de vício emocional? No começo, quando ele está presente, você sente que existe conexão, que existe entrega. Os olhos dele parecem mais intensos. A atenção dele faz você acreditar que finalmente encontrou um homem capaz de ver quem você realmente é. Nesse instante, tudo parece alinhado. O coração dispara, a mente imagina possibilidades e você sente uma energia quase mágica no ar. Mas, de repente, sem aviso, ele se distancia. A ausência não é apenas física, é como se ele tivesse retirado o investimento emocional. E isso não dói apenas pela falta dele. Dói porque quebra a narrativa que você começou a construir dentro de si, o que parecia estar se perdendo. O problema é que essa repetição não fortalece o vínculo, e sim mina sua confiança. O vai e vem constante faz você se sentir instável, questionando não apenas os sentimentos dele, mas também o seu próprio valor. Será que, se eu tivesse jogado diferente, ele teria ficado? Essa culpa oculta é uma armadilha, porque, no fundo, o sumir e voltar dele não se relaciona diretamente com o que você fez ou deixou de fazer, mas sim com dinâmicas psicológicas profundas
que operam dentro da mente dele. Milhares de mulheres em diferentes idades e contextos relatam exatamente a mesma experiência. A sensação de ser desejada intensamente em um momento e descartada silenciosamente no outro. Isso cria uma espécie de vazio psicológico que alimenta uma pergunta que quase nenhuma mulher admite em voz alta, mas que corrói por dentro. Se ele me deseja tanto, por que ele foge? Essa contradição é devastadora porque faz parecer que a resposta está em você, quando na verdade a raiz está nele. E quando ele volta, mesmo trazendo algum alívio, não apaga a memória da ferida que a ausência deixou. Forças internas que nem ele mesmo compreende. É como se a própria sombra dele puxasse as cordas, criando esse movimento de aproximação e afastamento. Mais adiante, eu vou te mostrar em detalhes como esse mecanismo funciona dentro da mente masculina e principalmente como você pode identificar quando esse ciclo é apenas um reflexo temporário ou quando é um padrão que nunca vai se quebrar. Você não está sozinha. Muitas mulheres, inclusive mulheres extremamente fortes, independentes e conscientes, já se viram presas nesse ciclo. E não é falta de poder pessoal, não é falta de beleza, não é falta de inteligência. É simplesmente o choque entre duas forças, o desejo de conexão e o medo inconsciente da entrega. Esse medo, muitas vezes, é mascarado com desculpas banais, como preciso de espaço, estou confuso, ou até o silêncio completo. Mas a verdade que vou revelar daqui a pouco é que ele não está fugindo de você. Ele está fugindo de partes de si mesmo. Porque quando você entende que esse movimento não fala sobre a sua falta de valor, mas sobre o conflito interno dele, algo dentro de você se fortalece. Você para de mendigar presença e começa a exigir consistência. E esse é o verdadeiro poder. Saber que você merece estabilidade e clareza, e que qualquer homem que não é capaz de oferecer isso está apenas revelando o estágio de consciência em que ele está. Os gestos, o olhar, as palavras, tudo indica que existe um futuro. Você vai dormir com o coração cheio. Mas no dia seguinte, o celular fica mudo. As mensagens não chegam. As ligações não são atendidas. A mente começa a rodar como uma máquina descontrolada, tentando encontrar uma explicação. E então, como num roteiro repetido, alguns dias depois, ele aparece com uma mensagem casual, quase como se nada tivesse acontecido. Você sente raiva, mas sente também alívio. Porque, no fundo, a ausência foi dolorosa demais e qualquer retorno parece melhor do que o vazio, que deseja se entregar, e o arquétipo do guerreiro ou do andarilho, que teme perder a liberdade. Essa batalha interna cria esse vai e vem que machuca você, mas que para ele parece inevitável. É sobre ele não ter integrado partes essenciais da própria psique. Jung diria que ele está projetando em você tanto a ânima, o ideal feminino interno que habita a mente do homem, quanto os medos inconscientes que ele ainda não conseguiu enfrentar. Essa projeção cria momentos de fascínio, seguidos por momentos de fuga, porque quanto mais você parece corresponder ao ideal que ele projeta, mais assustador fica para ele encarar a própria vulnerabilidade. Que você respire fundo e sinta. A dor que você já viveu nesse ciclo não foi em vão. Ela está te preparando para algo maior. A consciência de que você não precisa se contentar com migalhas emocionais. Você merece consistência. E a consistência começa em você, no momento em que você decide não aceitar mais homens que te puxam e soltam, como se você fosse um objeto. Essa decisão já é, por si só, um ato de cura. Razão psicológica universal, pela qual um homem se afasta justamente quando está mais próximo da entrega. Quando você ouvir isso, vai perceber que todo o mistério desse comportamento começa a se desfazer diante dos seus olhos. Agora, chegou o momento de rasgar o véu e revelar aquilo que a maioria das mulheres nunca descobre: os verdadeiros segredos por trás do sumiço e do retorno masculino. O que vou te mostrar aqui não são conselhos superficiais de revista, mas revelações que têm base nos arquétipos, nos instintos e nas sombras que habitam a psique do homem. E eu já adianto, quando você entender esses mecanismos, você não só vai decifrar por que ele se afasta e volta,
mas também vai enxergar em quais situações vale a pena investir e em quais é melhor deixar ir. Segredo brutal é este: quando ele some, não significa necessariamente que perdeu o interesse. Muitas vezes, significa que o interesse foi tão intenso que disparou nele o medo da perda de controle. Isso é chocante para a maioria das mulheres, porque a lógica feminina tende a ser diferente. Para você, sentir algo forte é motivo de aproximação, de querer aprofundar a conexão. Para o homem, especialmente aquele que não trabalhou suas sombras, o sentimento intenso pode parecer uma ameaça. Jung explica isso através do encontro com a ânima, o ideal feminino que vive no inconsciente masculino. Quando ele vê em você traços que ativam essa ânima, ele sente fascínio, mas também sente medo. É como se você tocasse em uma ferida oculta, em um espaço que ele não consegue controlar racionalmente. E a resposta instintiva é fugir. Não porque você não tem valor, mas porque o valor que você tem o assusta. Meu eixo. E como a maioria dos homens não foi ensinada a lidar com vulnerabilidade, a saída automática é a fuga. É como um reflexo. Só que depois da distância, ele sente a falta, sente o vazio. E é por isso que volta, porque a intensidade que o afastou também é a mesma que o puxa de volta. Esse é o primeiro segredo. Ele some não por falta de desejo, mas por excesso dele, decisão consciente de mudar, e sim de uma necessidade emocional imediata. É como sede. Ele se afasta, seca por dentro, e volta para beber novamente da fonte que você representa. Mas beber da fonte não significa construir um rio, porque quando ele volta, ele vem carregado de palavras doces, de memórias compartilhadas, de uma energia que reativa tudo o que você desejava acreditar. Mas esse retorno pode ser apenas temporário. Jung diria que, nesse momento, ele está oscilando entre a persona, a máscara social de quem deseja e busca, e a sombra, o medo, a fuga, o bloqueio. Se ele ainda não fez o trabalho de integrar esses polos, o ciclo vai se repetir. O retorno é real, mas não é definitivo. Uma forma inconsciente de testar o poder que você tem sobre ele. Isso pode doer de ouvir, mas é verdade. Muitos homens, sem sequer perceber, entram em uma dinâmica de teste silencioso. Eles se afastam para ver como você reage. Se você corre atrás desesperada, implora por atenção, se mostra ansiosa e disposta a aceitar qualquer migalha, a mensagem que ele recebe é: ela já está garantida. Isso tira o desafio, tira o mistério, e ele passa a te ver não como um espelho de sua ânima, mas como algo que pode manipular. Jung explica isso através do conceito de individuação. Quando você mostra que é inteira em si mesma, você desperta nele não só desejo, mas respeito. Porque inconscientemente ele entende que não pode te controlar, apenas conquistar. E é exatamente isso que diferencia uma relação de poder de uma relação de entrega. Teste invisível, que vai mostrar de forma clara se esse homem volta por desejo verdadeiro ou apenas por comodidade. Esse exercício vai ser como uma lente de aumento, te dando clareza onde antes só havia dúvida. Antes você entraria em desespero, buscando explicações. Agora você observa e pensa: ele está preso ao medo da ânima. Ele está fugindo da intensidade que sente. Em vez de reagir, você respira. Você percebe que o retorno dele não significa ainda consistência, mas apenas uma tentativa de matar a sede. Você sabe que precisa observar se existe mudança real ou apenas repetição. E quando ele volta, em vez de entregar de bandeja o alívio, você mantém sua posição firme, mostrando que não vai ser controlada. Essa postura muda tudo, porque quebra o ciclo de manipulação inconsciente e coloca você no centro do próprio poder. Não é refém deles. A paixão masculina não nasce do controle, nasce do desafio de conquistar alguém que tem valor próprio. Jung diria que esse é o momento em que a projeção da ânima encontra resistência suficiente para gerar transformação. Em outras palavras, quando você se mostra inteira, ele precisa crescer para te alcançar, porque declarar isso já é um ato de reprogramação da sua mente. Valor.
Esses três juntos formam o mapa do vai e vem masculino. E quando você entende esse mapa, deixa de ser passageira e assume o volante. Nos arquétipos e na psicologia profunda de Jung, sem perceber que estava sendo testada, agora esse véu foi rasgado. E a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? O próximo é usar esse conhecimento como arma. Existe um ponto da jornada feminina que quase ninguém ousa falar. É quando ela olha para trás e percebe: eu sempre corri atrás da aceitação, sempre esperei que alguém me desse o valor que eu não sabia dar a mim mesma. Essa percepção é dolorosa, mas também é libertadora, porque é justamente aí que a transformação começa. E é aqui que entra uma das maiores verdades da psicologia profunda. Tudo aquilo que você busca desesperadamente fora de si é, na verdade, um reflexo do que falta ser encontrado dentro de você. Quando olhar para dentro, encarar sua própria sombra e reconhecer onde está o vazio que ainda grita. Enquanto isso não acontece, você vai continuar se perdendo em jogos emocionais, acreditando que se mostrar perfeita, forte ou até mesmo submissa vai te dar aquilo que na realidade só pode nascer de dentro. Um senso inabalável de valor. Agrada que não cria problemas, que se molda ao que ele quer, mas você se desconecta da sua verdadeira essência. E adivinha? É justamente essa essência que poderia despertar nele algo mais profundo. Ou seja, na tentativa de conquistar, você perde a única coisa que poderia realmente atrair. Não está inteira. Sentem quando existe um vazio atrás do sorriso, quando existe desespero atrás da doçura. E esse é um dos maiores motivos pelos quais tantos se afastam justamente daquelas mulheres que mais se entregam. Eles não sabem colocar em palavras, mas o que os afasta é a sensação de que ali existe uma dependência emocional que vai sugar sua energia. Sentir que quanto mais você se entregava, mais ele se distanciava. É exatamente disso que estamos falando. Não é sobre ser fria ou sobre não demonstrar carinho. É sobre se posicionar em um lugar interno onde o seu amor não é uma moeda de troca, mas sim uma expressão natural da sua completude. Que entregam tudo de si sem que nada seja conquistado. Parece cruel, eu sei, mas o desejo, a atração e até mesmo o amor, muitas vezes, nascem do mistério e da sensação de que há algo que precisa ser desvendado. Quando você se entrega completamente, sem que ele precise atravessar nenhum caminho, sem que ele precise demonstrar esforço, você tira dele a chance de viver essa jornada, a si mesma em uma posição de objeto já conquistado. E aqui não estamos falando de manipulação, mas de uma dinâmica real do inconsciente humano. Aquilo que vem fácil demais, muitas vezes, é desvalorizado. Não porque não tenha valor, mas porque a psique masculina funciona através da conquista, do desafio, da superação. Vontades de seus limites, apenas para ser escolhida. Quantas vezes você se silenciou quando queria falar, apenas para não parecer difícil? E o que você ganhou com isso? Na maioria das vezes, nada além de desilusão. Mas a psicologia nos mostra que o que cria amor não é apenas a doçura, mas também a tensão, o mistério, a dualidade entre proximidade e distância. Porque ao tentar ser apenas a parte aceitável de si mesma, você anulou sua sombra, seu poder, sua verdade. E nenhum homem é capaz de se apaixonar verdadeiramente por uma máscara. Ele pode gostar, se divertir, até ficar um tempo. Mas cedo ou tarde, a falta de autenticidade transborda. Para ser amada. E esse abandono próprio é um veneno silencioso. De transformação. A mulher que desperta desejo e amor verdadeiros em um homem não é a que entrega tudo de bandeja, mas a que se mantém enraizada em si mesma. Ela não precisa gritar seu valor, porque ele é evidente em sua postura, em sua energia, em sua forma de existir. Essa mulher não mendiga a atenção, porque ela sabe que já é inteira, com ou sem ele. Energia que ativa no homem algo arquetípico, quase instintivo. Ele sente que precisa conquistar, que precisa estar presente, que precisa ser digno dela. Não por imposição, mas porque a simples presença dessa mulher o desafia a ser mais. E aqui está o segredo. Quando você se reconecta consigo mesma, você não apenas atrai homens de forma diferente, mas também filtra.
Porque os que não têm maturidade ou coragem para lidar com sua inteireza simplesmente se afastam. E isso, longe de ser uma perda, é uma libertação. Porque o que prende um homem de verdade não é o quanto você se sacrifica por ele, mas o quanto você é capaz de permanecer em si mesma enquanto o ama. Porque é isso que cria um campo de atração verdadeiro, profundo e duradouro. Disfarçada em carinho, você vai perceber que a dinâmica muda. Não porque os homens mudaram, mas porque você mudou. Temem e mais admiram a mulher que não precisa deles para existir. Porque, paradoxalmente, é justamente essa mulher que eles mais querem ter por perto. Chegamos ao ponto mais profundo desta jornada. Até aqui, você entendeu que o verdadeiro problema nunca foi ele. Nunca foi a forma como os homens amam ou deixam de amar. O que sempre esteve em jogo é a forma como você se enxerga. A mulher que vive esperando ser escolhida é a mesma que nunca se escolheu de verdade. E essa é a chave. A única escolha que realmente importa é a sua. E no fim, se sentir de menos. Esse é o vício emocional que aprisiona tantas mulheres, mas é também a porta de saída, porque basta que você perceba o padrão para começar a transformá-lo. Rejeitar, abandonar. E isso é duro de ouvir, mas é libertador, porque coloca o poder de volta em suas mãos. Você é de verdade, porque você não está em promoção, não está à venda, não está aqui para ser aceita. Está aqui para ser vivida, mas ele só se apaixona de verdade quando sente que você não é apenas uma extensão do desejo dele. Ele se apaixona quando percebe que existe uma alma inteira diante dele. É o mistério. E o mistério não é sobre jogar jogos, é sobre ser infinita em sua profundidade. É sobre ele sentir que, por mais que esteja ao seu lado, ainda há sempre algo a ser descoberto. Esse mistério nasce quando você deixa de se reduzir para caber no molde dele. Porque a verdade é que a psique masculina é movida pelo desafio, pelo crescimento. E a mulher que o desafia não é a que cria obstáculos artificiais, mas a que se mostra em sua totalidade, com luz e sombra, com força e fragilidade, com amor e limites. Mas Jung nos mostrou que é justamente quando integramos a sombra que nos tornamos completos. A mulher que reconhece sua raiva, sua dor, sua sensualidade, sua ambição, é a mulher que se torna irresistível. Não porque está tentando, mas porque finalmente é real. Porque já não depende mais de ser vista. Já não depende mais de ser escolhida. Você se escolheu para caber. Você vai se tornar a mulher que dita o ritmo, não por manipulação, mas porque sua energia é clara, firme e inteira. Ele vai se sentir atraído, como se algo nele finalmente tivesse encontrado o que sempre buscou. Pense em uma coisa. Até hoje você viveu tentando entender o que se passa na cabeça dos homens. Mas e se a verdadeira pergunta fosse outra? E se, no fundo, o que realmente importa não é o que eles pensam, mas o que você pensa de si mesma? Porque, no fim, todo o jogo de atração, de desejo e de amor começa e termina dentro de você. Quando você está nua diante deles. O que eles pensam quando você se mostra forte? O que eles pensam quando você se mostra frágil? Isso tudo importa, mas não é definitivo. Porque, no fundo, o que define o que você vai viver não é o que passa na cabeça deles, mas o que você escolhe aceitar para a sua vida. Guarde isso dentro de si. A mulher que não tem medo de ser inteira é a mulher que nenhum homem esquece. Não porque ela foi perfeita, não porque ela foi sempre doce, mas porque ela foi verdade. E a verdade é algo que marca. Nunca mais se silenciar em nome de paz nenhuma. Nunca mais se diminuir em nome de aceitação nenhuma. Porque a mulher que vive assim não apenas perde o amor dos outros, mas perde a si mesma. E não existe dor maior do que essa. Liberdade de ser quem você é, porque essa escolha é sua e ninguém pode fazer por você. Se afastam da sua carência. Mas quando a sua força se alia à sua doçura, quando sua inteireza se alia ao seu amor, eles não apenas ficam, eles lutam para permanecer. Se a mulher inteira é rara, e o que é raro é precioso, não apenas para ouvir mais, mas para fazer parte de uma comunidade de mulheres que, como você, decidiram parar de viver pela metade. O amor verdadeiro começa quando você se escolhe.